Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Cadê meu celular? Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Ninféias apresenta Pílulas Feministas. Olá, minha gente! Aqui quem fala é a Júlia Oliva. Eu sou artista, feminista e pesquisadora do Ninféias. E olha, se você aí possui útero e ovários, eu recomendo ficar por aqui e escutar esse podcast até o fim. Nesse episódio, nós vamos conversar sobre o anticoncepcional do tipo hormonal, sobre o ciclo menstrual e a TPM, passando também pelos problemas da medicina ocidental e da indústria da farmácia atualmente. E como tudo isso se relaciona com a falta de informação que temos sobre o nosso ciclo. Porque, acredite, se você que está nos escutando sofre de alguns desconfortos, como as cólicas relacionadas ao ciclo menstrual todos os meses, e até já foi parar no hospital por causa dos sintomas relacionados à TPM, nós vamos passar algumas orientações nutricionais que poderão ajudar a amenizar e até melhorar esses sintomas. E para deixar a nossa conversa ainda mais consistente, eu convidei a doutoranda em nutrição da UFOP, Stephanie Viana, para a gente conversar sobre esses assuntos e como eles se conectam. Oi, Stephanie! Oi, Júlia! Olá, pessoal que nos escuta. É um imenso prazer participar do podcast e saber que eu posso compartilhar um pouco da minha experiência pessoal e profissional com vocês. Eu sou nutricionista e pesquisadora. Atualmente, eu faço doutorado na área de bioquímica metabólica com foco em obesidade. Nesse podcast, vou trazer um pouco, da minha experiência como mulher e a minha relação com o meu ciclo menstrual, assim como também informações pautadas em evidências científicas presentes na literatura sobre o tema que a gente vai abordar aqui. Muito bem. E antes da gente começar a nossa conversa, eu quero deixar evidente que nós não estamos aqui para falar para você parar de tomar o anticoncepcional hormonal, porque nós entendemos que as pessoas são diferentes e que nem todas elas sentem os efeitos colaterais da mesma forma, conseguindo se relacionar bem com a pílula. Sabemos também que, de acordo com a necessidade de cada corpo que menstrua, o uso do anticoncepcional hormonal se faz necessário em alguns casos, como de doenças ou síndromes relacionadas ao sistema reprodutor. Mas eu e a Stephanie, como mulheres cisgênero, a partir das nossas experiências e de dados científicos, que é o que a Stephanie vai trazer, nós percebemos que a maioria das pessoas sofrem muito, tanto com o uso da pílula quanto com o ciclo menstrual. E nem sempre ir ao médico soluciona o problema da forma como deveria. A minha motivação para fazer esse podcast é a informação, é mostrar que existem outros caminhos para melhorar a TPM e as cólicas que não só o anticoncepcional hormonal, entendem? Porque é aquilo, se você deseja continuar com o remédio, é porque você teve a informação e optou por isso, e não porque não conhece outras possibilidades. A nossa principal crítica é ter apenas a pílula como primeira opção, sendo que ela, como todo medicamento, terá efeitos colaterais. Então, a minha primeira pergunta para você, Stephanie, é mais pessoal, sobre como foi a sua relação com os remédios anticoncepcionais. O meu contato com o anticoncepcional do tipo hormonal foi logo na minha primeira consulta com o ginecologista, após iniciar a minha vida sexual. Na época também eu sofria com as famosas cólicas menstruais, Resultado da consulta foi único. Eu iniciei o uso oral de anticoncepcional do tipo hormonal, Eu usei por aproximadamente uns 10 anos. Durante esse período eu experimentei, além do anticoncepcional oral, o injetável, o anel vaginal, mas eu acabei me adaptando melhor com as pílulas orais. Nesse período de 10 anos, eu interrompi o uso por um curto tempo, mas depois eu retornei com o uso, Enfim, uma trajetória. Atualmente eu não uso nenhum anticoncepcional hormonal. Há um ano eu decidi parar. Desde então eu tenho buscado alternativas, que me ajudem a me reconectar com essa energia tão potente e cíclica que permeia o ciclo menstrual de maneira mais natural possível, Porém,
as informações a respeito de como lidar com o ciclo menstrual de outra forma, sem ser com o uso do anticoncepcional hormonal, nunca me foi apresentado por um médico ginecologista, né? A escolha por parar com o uso do anticoncepcional hormonal ocorreu quando, dentro de um contexto maior de autoconhecimento do qual eu tenho vivido, né, eu notei que já não sentia mais nenhuma alteração no meu corpo, né? Durante as fases do meu ciclo menstrual, todos os dias eram iguais. Eu sabia que eu ia menstruar porque os comprimidos da cartela acabavam, né? Nesse 1 ano que eu parei de usar, né, o anticoncepcional, eu vivenciei o meu corpo se adaptando a esse processo, né? Eu senti que ocorreu várias alterações físicas, psicológicas, fisiológicas, que são inerentes às fases do meu ciclo menstrual. No início, eu falo que não foi fácil lidar com as cólicas, principalmente com o fluxo menstrual intenso e irregular, né? Sem um período fixo de acontecer durante o mês. Eu tive diversas alterações, né? Emocionais, alteração de humor, na pele, aumento da oleosidade, né? Também senti muita retenção hídrica, né? Sentindo bem inchada, né? Enfim, parecia que meu corpo estava desintoxicando de todos esses anos utilizando o remédio. Sim, eu senti isso também na época que eu parei de tomar. Na época que eu fui no médico, né, no ginecologista, eu disse que eu não queria tomar o remédio. E ele fez toda uma explicação para me convencer de todas as formas possíveis a tomar. Foi assim, até engraçado. E aí eu comecei, porque nós confiamos na palavra do médico, né? E eu lembro até hoje que esse período foi muito marcante na minha vida por ter sido horrível. Eu não era eu não sentia nada, ao mesmo tempo que eu chorava muito, eu ficava confusa, apática, parece que eu passei esse tempo num transe. E o processo para parar de tomar também foi muito complicado, porque eu ficava naquilo, né? Será que eu tô louca? Ou será que é assim mesmo? O remédio me afastou muito de mim. E foi na base da intuição mesmo, muito forte, e de um autoconhecimento que eu consegui parar. E eu passei por isso com uns 21 anos, então eu já tinha uma certa maturidade. O que eu fico pensando é nas adolescentes que iniciam a pílula com 14, 15 anos. É toda uma vida sem se conhecer e sem saber quem você é. E eu achava que isso era coisa da minha cabeça, até perceber que não, né? Que existem dados que mostram isso, né, Stephanie? Sim, existem, né? E assim, todo corpo que menstrua, quando decide parar com o uso do anticoncepcional hormonal, ele sofre efeitos colaterais, né? Distintos, assim. O processo, ele é único de cada indivíduo. Assim como a forma ou as formas, como cada corpo, ele vai responder às terapias não farmacológicas, que são as terapias que não têm o uso de medicamentos, né? Na ausência do anticoncepcional hormonal, nós nos tornamos mais susceptíveis, né, a sentir mesmo as alterações hormonais que são próprias de cada período do nosso ciclo. Muitas vezes com uma intensidade muito maior, né? O corpo que menstrua, ele é extremamente complexo, ele é rico, ele é cíclico, né? Só para contextualizar o que eu tô te dizendo, de uma maneira bem resumidinha, né? A duração do ciclo menstrual, a gente fala que corresponde ao número de dias, né? Entre o primeiro dia do sangramento menstrual de um ciclo e o início da sua próxima menstruação. A duração desse tempo, né? Ela não é fixa. Ele pode durar em torno de 21 a 35 dias, sendo 28 dias, né, apenas uma média e não necessariamente uma regra de duração do seu ciclo. Assim, de uma forma bem didática, o ciclo menstrual, ele é dividido em 3 fases, né? A primeira fase, ela inicia no primeiro dia da menstruação e dura até o dia da sua ovulação, né? Aí nessa fase, assim como as demais, tem importantes hormônios que estão aí presentes. Como, por exemplo, nessa primeira fase, a gente observa muito a presença do estrogênio, né? Um aumento na concentração desse hormônio. Logo depois, a gente tem ali o meiozinho ali do ciclo, né? Que é justamente quando o corpo que menstrua, ele ovula. E assim também, né? Durante esse processo, tem hormônios aí presentes também. Por exemplo, a progesterona. Logo depois da ovulação, nós entramos, então,
na terceira e última fase do ciclo e dura até a sua menstruação, até a descida do seu sangramento menstrual. E nessa fase está presente os principais hormônios ali do corpo que menstrua, que é o estrogênio e a progesterona. E é nessa última fase que você acabou de falar que acontece a famosa TPM, né, Stephanie? Que nós ficamos as doidas da comida. Sim, muito. Eu, pelo menos, assim, entre uns 7 a 10 dias antes de menstruar, eu sinto muita vontade de comer. Eu percebo quando começa a aumentar o meu apetite, é porque eu entrei na TPM. E aí, quando o apetite diminui, vem a menstruação. Eu percebo isso em mim. Eu também fico muito inchada durante a TPM, eu tenho a impressão que eu aumento de peso nesse período, aí eu menstruo e volta, né? E aí eu vejo que isso não acontece só comigo. Não acontece com você, Júlia. E de acordo com a literatura, né, o consumo de alimentos, ou seja, né, a quantidade de alimentos que, por exemplo, você consome, ela sofre influência de vários fatores, dentre eles as alterações nos níveis dos hormônios, né? Vários estudos têm mostrado que a alteração no apetite e no consumo de calorias durante as diferentes fases do ciclo menstrual, ela existe. Né? Dessa forma, a alteração hormonal nos corpos que menstruam é responsável pela ovulação, pelo sangramento menstrual e ele também pode influenciar o comportamento alimentar e o gasto de calorias. Isso se deve à ação dos dois hormônios principais presentes no ciclo menstrual, a progesterona e o estrogênio. Além disso, um outro fator muito importante que regula esse comportamento alimentar, né, é a presença da tensão pré-menstrual. Vários trabalhos presentes na literatura mostram um aumento do peso na primeira e na segunda fase do ciclo menstrual. Quando a gente compara, por exemplo, a primeira fase, né, a fase que antecede a ovulação. Além disso, né, outro fator que também influencia o comportamento alimentar é a alteração na concentração de um hormônio extremamente importante, a serotonina, né? Que quando esse hormônio ele está em baixas quantidades, né? Essas baixas quantidades está muito relacionado ao desenvolvimento de depressão. Então é um hormônio bem importante, né? Então isso também pode explicar a famosa vontade de comer doce nessa fase. Sim. Principalmente o chocolate, né? Sim, tá tudo relacionado. O período menstrual também pode influenciar, né, o desenvolvimento de compulsão por alimento, ou seja, aquela vontade maluca de comer um determinado alimento, principalmente os alimentos doces, né? Aí a gente tem um importante aí, alimento que eu acho que a maioria, todo mundo tem vontade de comer, que é o chocolate, né? A vontade por massa ali, né? Então, durante a TPM. E isso, né, alguns estudos mostraram que essa vontade louca pelo doce, pelo chocolate, pode estar relacionado, né, seria uma tentativa do corpo de minimizar os efeitos dos baixos níveis de serotonina durante a TPM. Ou seja, nosso corpo não é bobo, né, galera? Não, nem um pouquinho. Ele sabe exatamente o que ele precisa. Então, tudo isso que você acabou de falar explica toda essa vontade de comer nesse período, né? Comer comida, doce e tal, justamente porque menstruar gasta muita energia, tanto fisicamente quanto psicológica. Eu acho que seria interessante agora você falar sobre os sintomas que nós podemos identificar como uma tensão pré-menstrual, então. Quais são as características de uma TPM? Bom, né, de uma maneira bem resumidinha, a síndrome pré-menstrual, que é a mesma coisa do que a tensão pré-menstrual, né, que a gente chama de TPM, é a mesma coisa. Ela consiste em uma série de sintomas, que são sintomas físicos e sintomas emocionais. Listou-se vários sintomas, porém alguns são mais presentes, né, nos corpos que menstruam de forma geral. Por exemplo, alterações no apetite, ganho de peso,
dores na região abdominal, dores nas costas, dor de cabeça, inchaço e sensibilidade na mama, náusea, né, constipação, ansiedade, irritabilidade, raiva, fadiga, inquietação, alterações de humor e choro são alguns dos sintomas mais diagnosticados, né? A duração dos sintomas, ela pode variar. Pode durar ali alguns dias, mas também pode chegar até 2 semanas, né? Tem uma coisa séria. Os sintomas, geralmente, eles tendem a piorar 1 semana antes, né, da descida do sangramento menstrual, e eles aumentam ali 2 dias antes do início ali de fato da menstruação. A pergunta agora é como identificar se eu, você ou quem está nos ouvindo possui a TPM, e se possui, qual é a intensidade dos sintomas. Bom, os principais elementos, né, que confirmam então o diagnóstico da TPM ou a sua forma mais grave são 3 coisas. A primeira é a presença dos sintomas relacionados à TPM, por exemplo, estes que eu citei. O segundo ponto é se esses sintomas eles estão presentes apenas na fase que antecede o sangramento menstrual, que caracteriza a TPM. E o terceiro ponto é o quê? Se esses sintomas impactam de maneira negativa na função e no estilo de vida do indivíduo, de tal maneira que atrapalhe, né, a realização de atividades comuns do dia a dia. E inclusive não só isso, mas como identificar o ciclo como um todo, né, Stephanie? Porque existem diferentes corrimentos, por exemplo, ao longo desse ciclo. E nunca nenhum médico me disse sobre isso. Justamente pela medicina girar só em torno do remédio, parece, né? O que faz com que a gente não tenha estímulo de conhecer o próprio corpo. Porque uma vez que você entende que o seu corpo gira em torno de um ciclo, é possível você se atentar para um período mais ativo na ovulação e um período mais introspectivo na TPM, que na maioria das pessoas eu acho que é assim, né? Não sei se em todas. Sim. A fim de trabalhar essa energia de forma a nos ajudar. Porque eu acho que é isso, sabe? Assumir que o ciclo não é 1000 maravilhas mesmo, mas ao invés de evitar, como eu posso fazer, como que eu posso conversar com ele, né? Sim, com certeza, concordo com você, né? Eu acho que quando a gente inicia o caminho do autoconhecimento, nós passamos a entender que somos seres complexos, somos cíclicos e muito mutáveis. Especialmente quando a gente fala de ciclo menstrual. Eu acho que é importante a gente não se cobrar de estarmos 100% do tempo bem. Porque quando a gente deixa de se cobrar tanto, né, eu acho que a gente já tira um peso tão grande das nossas costas. Tudo bem, tem dias que estamos mais introspectivos, tem dias que estamos mais sociáveis. É natural, é saudável e faz parte da vida. Temos que usar essa energia criadora que o ciclo menstrual possui a nosso favor e não contra a gente. Em relação às diferentes formas que você disse, né, de conhecer o nosso ciclo, hoje a gente tem várias ferramentas que auxiliam nesse processo. Por exemplo, os aplicativos. Eu costumo usar o Flu, né? Desses aplicativos, a gente obtém várias informações sobre os sintomas relacionados à TPM, intensidade do fluxo menstrual. Você consegue monitorar várias coisas, né? Além desse, né, do uso dos aplicativos, a gente também pode observar as diferentes fases do nosso ciclo através, por exemplo, do muco cervical, também chamado, né, de corrimento vaginal, analisando, né, a consistência dele. E a gente também pode analisar a temperatura corporal, porque ela altera, né, dependendo da fase do ciclo que a gente está. Sim. Isso sobre o muco cervical, sobre diferentes corrimentos vaginais, vale a pena dar um Google e pesquisar quais são as diferenças dos ciclos, porque eu não sabia disso e depois que eu vi, né, na internet e eu pesquisei, mudou, assim, tudo pra mim. Eu comecei a observar bem mais. Enfim, né, o que tudo isso nos diz é que um corpo que passa por esse ciclo nada mais é do que um corpo saudável. Por mais que seja sofrido, passar por essas oscilações faz com que a gente se conheça e esteja em constante conversa e aprendizado com o próprio corpo, ao invés de passar apaticamente por todo o ciclo sem sentir absolutamente nada, que é o que a pílula faz, né, que é o que fazia comigo. E aí a gente entra na questão da medicina atual e do patriarcado, né, Stephanie? Que faz com que pessoas que passam por isso odiarem esse período, né? Que tenham vergonha e nojo de menstruar, por exemplo.
Sim, Júlia, com certeza. Vivenciar as mudanças que fazem parte ali, né, da nossa condição de um corpo que menstrua é uma aventura única. Sim. Em que cada pessoa passa por experiências distintas durante o processo do seu autoconhecimento, né? Especialmente quando a gente fala de ciclo menstrual. E é extremamente contraditório a gente pensar, né, que a menstruação é o único sangue que não é oriundo de uma violência e é o que causa tanto tabu, muitas vezes nojo e muito preconceito, né, a respeito. Quantas vezes, né, a gente já sentiu vergonha em diferentes situações que estão relacionadas com o fato de menstruarmos, não é mesmo? Você já não comprou absorvente escondido no supermercado? Muito. E a vergonha de você ir no banheiro, levar absorvente. São essas coisas, assim, que a gente passa, né? A nossa experiência, ela inicia, né, com a primeira menstruação. E é triste a gente pensar, para muitos indivíduos que menstruam, a experiência com a primeira menstruação foi assustadora, muitas vezes até constrangedora. Sim, traumatizante. Traumatizante, pelo menos assim, pra mim foi. Pra mim também. Né? Em que muitos casos, né, não há uma explicação ou uma orientação positiva sobre como acolher com alegria a condição de um corpo que menstrua, os ciclos inerentes a essa condição, assim também como os inúmeros sentimentos que envolvem todo o ciclo menstrual, né? Além disso, muitas vezes, ou melhor, quase sempre, não nos é ensinado a você como crescer com essa experiência, sabe? Quando a gente é criança, as energias elas são lineares, né? Elas fluem em direção a um único objetivo, que é crescer. Quando a gente passa da situação de criança para um corpo menstruante, as energias elas deixam de ser lineares e se tornam cíclicas. E lutar contra este fluxo que é natural, ele pode provocar um sofrimento, muitas vezes físico e até mental, né? Muitas vezes a menstruação, ela é tida com passividade. A sua existência, ela é reconhecida, porém com uma visão linear de tempo e repreensão do patriarcado, com frequência é muito difícil a percepção, né, dessa natureza cíclica e o acolhimento da condição de um corpo que menstrua sob um aspecto positivo que é capaz de canalizar essas energias de uma forma construtiva. De maneira geral, o padrão que a gente observa hoje, quando a gente pensa em medicina, está muito relacionado apenas ao tratamento de doenças, distúrbios e síndromes. E normalmente a intervenção farmacológica, ou seja, o uso de medicamentos, é sempre a primeira opção. A visão da área da saúde de uma forma geral, né, não é pensar em prevenção. Entretanto, é importante termos na cabeça que quando utilizamos um fármaco, né, um remédio, ele não terá efeito apenas naquele órgão, né? Por exemplo, ali no útero, por exemplo. Mas sim em todo o corpo. Vai sofrer o efeito do uso contínuo daquele medicamento, né? E isso a longo prazo pode vir a causar efeitos colaterais e até mesmo uma doença em casos mais graves, né? Aqui eu ressalto que estamos nos referindo aqui a corpos sem nenhuma doença ou distúrbios relacionados ao ciclo menstrual. Cada caso é um caso. E também há corpos que não tomam nenhum tipo de hormônio, né? Sim, que não exatamente. interferem nisso daí. Então, o que a gente percebe é que é uma indústria, né, Stephanie? É uma coisa muito além do que a gente pode controlar. Existe toda uma ligação entre essa indústria da farmácia, que ela é bilionária, com a falta de informação, com uma visão muito comercial da saúde. Sim, tá tudo relacionado, infelizmente. Mas, né, isso não significa que não existam outros caminhos, né, formas de abrir brechas e fissuras nesse nosso sistema. E aí nós chegamos nas alternativas para diminuir os incômodos do ciclo menstrual, que fazem toda a diferença, né, Stephanie? Sim, os tratamentos utilizados para amenizar ou até tratar os desconfortos relacionados ao ciclo menstrual, principalmente a fase ali, né, da TPM em si, tem como principal objetivo aliviar os sintomas e reduzir os efeitos, né, desses sintomas na atividade diária do indivíduo. O uso de remédios normalmente é a primeira opção de tratamento para TPM, mas algumas pesquisas têm mostrado, né, que há um grande benefício quando a gente utiliza em casos graves da
TPM a combinação de terapias que utilizam remédio e terapias que não usam remédios no tratamento dos sintomas da TPM. Em indivíduos que possuem sintomas leves associados à TPM, as terapias que não utilizam o medicamento são a primeira linha de tratamento. Porém, né, como a gente vê na clínica, nem sempre isso se aplica à realidade, não é mesmo? O que a gente pode citar? O que seria terapias que não utilizam remédios, né? Seria, por exemplo, a atividade física regular, intervenções nutricionais e dietéticas, o uso de chás, terapias cognitivo-comportamental e o apoio social, né? Um descanso adequado, um uso ali de compressas como bolsa de água quente, banhos quentes quando a gente está sentindo as cólicas, né? É importante dizer que a ação dessas terapias que não utilizam remédio não são iguais aos medicamentos. Elas necessitam de um tempo ali, de médio a longo prazo, para que os efeitos sejam percebidos. Ele não é imediato, né? Por exemplo, na semana que antecede a descida do meu sangramento, eu inicio o uso de chás que ajudam ali no processo inflamatório, que pode ajudar a diminuir as cólicas, né? Então, como por exemplo, eu gosto muito do chá de amora e eu percebi que funciona pra mim, né? Bom, com ênfase na nutrição, sem sombra de dúvidas, um ciclo menstrual saudável exige um bom estado geral de saúde. E é importante que o indivíduo que menstrua tenha uma nutrição suficiente, né? Ou seja, atende à sua necessidade e adequada. Um aporte adequado, né, de todos os nutrientes, proteínas, carboidratos e os lipídios também é necessário para você garantir que esse ciclo funcione de uma maneira saudável. E além, também precisa de vitaminas e minerais. Dentre esses, né, a vitamina B6, o cálcio, o ferro, o magnésio e o ômega 3 têm sido relatados que podem contribuir para minimizar os sintomas da TPM. A vitamina B6 está relacionado ao uso dela, né, o consumo dela, a melhoras nos sintomas de ansiedade, irritabilidade, a própria retenção hídrica, né, aquele inchaço que a gente sente, e até a depressão. Ela pode ser encontrada na carne de porco, né, nas vísceras, principalmente no fígado, no germe de trigo, no extrato de levedura nutricional, cereais integrais, castanhas, os legumes, por exemplo, a batata, né, banana e aveia. Já o cálcio, o consumo está relacionado, né, à redução das dores articulares, na dor de cabeça, mudança de apetite, depressão e alteração no sono presentes ali na TPM, né? Esse mineral, né, ele é encontrado de maneira geral no leite e derivados, nos vegetais folhosos verdes escuros, como brócolis, couve e o espinafre, nas leguminosas, como feijão, grão de bico, a ervilha, lentilha, nas nozes e nos grãos integrais. O ferro, na TPM, o consumo está relacionado, né, ao aumento nas concentrações daquele hormônio bem importante que a gente tem falado, que é a serotonina, e ele é encontrado nas carnes de uma maneira geral, tanto bovina quanto suína, peixes, crustáceos, na gema de ovo, nas leguminosas, né, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, nozes, vegetais verdes escuros folhosos, na semente de abóbora e girassol também na semente, e também na soja. Já o magnésio, a deficiência desse mineral está associado a vários desconfortos, como as cólicas e até a menopausa. O magnésio é encontrado principalmente nos cereais integrais, vegetais folhosos verde escuro, nas nozes, frutas de uma maneira geral, legumes, tubérculos como a batata. Também, como eu disse, tem um efeito positivo, é o ômega 3. O consumo do ômega 3 está muito relacionado a alívios, né, nas cólicas menstruais, na dor, na inflamação que pode estar presente na TPM. E ele é bastante encontrado, né, nos peixes de água fria, na linhaça, canola e também na soja. Pesquisando na literatura, eu encontrei que existe um único fitoterápico que tem ação comprovada, que é capaz, né, de controlar as alterações de humor e também a irritabilidade que está associada à TPM. Né? Ele é o extrato da fruta Vitex agnus catus. Né? O nome comercial dele é Vitex.
Ele é o único fitoterápico que tem ação comprovada, descrito na literatura até o momento. Então, o que a gente percebe é que uma alimentação nutritiva, ela pode resolver muitos dos nossos problemas, né, Stephanie? Com certeza. Bom, né, maravilhosa toda essa informação. Eu quero te agradecer demais por tudo isso. Muito obrigada mesmo por contribuir com esse podcast. E eu queria dizer que é isso, gente. É aceitar que o ciclo menstrual faz parte da minha vida. E ir pesquisando para lidar com ele foi uma das melhores coisas que eu já fiz por mim. E realmente faz toda a diferença. Eu acho que nós devemos parar de achar que o nosso corpo é errado, é nojento, é fedido e outras inúmeras coisas que nos fazem acreditar e lidar com mais carinho diante de acontecimentos que são naturais, né? Com certeza, concordo com tudo que você disse. Bom, eu também finalizo. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade e o convite de dividir com vocês a minha experiência profissional e pessoal, né, sobre o ciclo menstrual. E a minha mensagem, de maneira geral, exatamente como você falou, a alimentação adequada, ela auxilia nos desconfortos que estão presentes no ciclo menstrual, mas ela também, de maneira geral, previne várias doenças, né? Principalmente as doenças crônicas que hoje têm crescido muito, como obesidade, diabetes e hipertensão. E eu quero deixar também aqui um lembrete que a gente falou de vitaminas, minerais, né? Tudo que seja bom para TPM, para auxiliar nesses desconfortos. Mas eu deixo aqui claro também a mensagem que qualquer suplementação ela deve ser feita com a supervisão, né, de um nutricionista, né? Alguém que tem um conhecimento, que vai analisar um caso individual, se você precisa ou não de suplemento, se você está conseguindo alcançar esses nutrientes através da dieta. Muito obrigada! Eu que agradeço, Stephanie. Muito obrigada também a você que nos escutou e até o próximo episódio. Essa foi mais uma produção do Ninféias, Núcleo de Investigações Feministas, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto.